Bom dia, o meu TG é sobre análise da eficiência de processo por meio do controle da qualidade da água em caldeiras. Então, para começar a falar do assunto, eu coloquei uma imagem aqui de uma caldeira aquotubular, que é um dos tipos de caldeira que são usados nesse processo. E a caldeira aquotubular, ela funciona a partir da queima de combustíveis em uma fornalha, e essa fornalha fica fica uma fornalha interior, queimando esses gases, e a combustão, a queima desses gases vai liberar energia para aquecer a água que vai passar por esses tubos que ficam entre essa fornalha. E com isso vai aquecer essa água e ela vai volatilizar, ela vai sair como vapor. E com isso, aqui no slide seguinte, eu coloquei a caldeira flamo-tubular, que ela é o reverso da caldeira aquotubular. As duas assim, têm a mesma função de transformar água líquida em vapor, só que nessa caldeira flamo-tubular, a água está contida no reservatório maior, ela está dentro da caldeira, e tem a fornalha com canos passando essa, entre essa caldeira, e com o cano dos combustíveis que estão sofrendo combustão. E é o mesmo princípio que a energia liberada desses combustíveis vai favorecer para a formação do vapor d'água. E dando continuidade, coloquei também que é muito importante o ciclo de Rankine, que é o ciclo muito usado nesses processos e processos industriais, e ele contém o uso de uma caldeira também no seu processo. Então, primeiro tem a bomba, que é a entrada de trabalho, porque ela vai impulsionar esse fluido, vai fornecer energia para o fluido, e depois passando para a caldeira, que vai fornecer calor. E após sair da caldeira, esse fluido que está mais energético, ele vai perder parte da energia para movimentar essa turbina, então ele vai realizar trabalho na turbina, ele vai perder trabalho, o fluido, e, e após isso é passado para o condensador para resfriar esse fluido, para retirar calor dele, para daí dar início ao processo novamente. E com isso tem o gráfico que explica como funciona o processo em termos da entropia e da temperatura, que é o que eu vou mostrar no próximo slide. Então aqui tem o gráfico do ciclo de Rankine, que no eixo X é demonstrada a entropia, que é a desordem do sistema, que seria como a energia está espalhada pelo sistema, e no eixo Y tem a variação da temperatura. Então, do ponto 1 até o ponto 2, que é quando ele passa pela bomba, está mostrando esse W entrando, porque é a entrada de trabalho, é o fornecimento de energia para o fluido pela forma de trabalho. E com isso a temperatura aumenta levemente, e após passar por essa bomba também vai aumentando um pouco mais a temperatura e também a entropia. E no próximo passo, que ele entre o 2 e o 3, que tem essa linha reta, é porque ele está passando pela caldeira, então ele está recebendo calor, por isso tem essa entrada de Q, e com isso, como tem também recebimento de calor de uma forma isotérmica, que é sem variação de temperatura. Então ele acontece aqui no início, porque a temperatura não varia, está uma reta, e só a entropia está variando. E depois tem um leve pico, porque dá um aumento de temperatura,
e um leve aumento mais um pouco de aumento de entropia. Então, com isso do 3 até o 4, que ele passa para a turbina, vai ocorrer uma redução na temperatura e também uma redução da temperatura e também o fluido, porque ele vai perder energia, ele vai realizar trabalho para mover essa turbina. E daí do 4 até o 1, que é passando pelo condensador para depois reiniciar o processo, ele tem esse Q saindo, porque é retirada de calor, e com isso vai reduzir a entropia, porque o líquido ele vai ser mais organizado e também é um processo isotérmico, que não tem essa variação de temperatura. E dando continuidade, nesse slide eu coloquei os tipos de corrosão, porque vai ser um aspecto importante na análise da eficiência, pois esses processos eles podem ocasionar muitas perdas, tanto de massa quanto de energia, e com isso o processo não é tão efetivo e tão bom quanto se queria que fosse. Então, a imagem mostra uma chapa sem corrosão para a gente tomar de referência, e em seguida mostra vários tipos, como uniforme, que é uma corrosão que se distribui por toda a placa, corrosão intergranular, tem a intergranular e a intragranular, que a intergranular é entre um grânulo e outro do metal, e intragranular é que ocorre uma rachadura bem no grânulo do metal. Tem a corrosão em placas, que são corrosões um pouco mais concentradas em relação ao uniforme, por exemplo. Corrosão alveolar, que são formados vários alvéolos e elas se concentram em pequenas regiões. A corrosão por pits, que ela por mais que pareça ser uma corrosão não tão danosa, assim, olhando nessa imagem, nessa figura, pois são apenas vários pontos, só que por ser esses vários pontos, por ser uma área muito pequena, ela vai se aprofundando e é uma corrosão muito severa e danifica até na resistência desse material, porque você tem uma pequena área anódica para uma grande área catódica, então a corrosão fica muito severa nessa área anódica. E com isso tem a corrosão também filiforme, que formam tipo fios mesmo no metal. Tem a corrosão por empolamento de hidrogênio, que ocorre pela adesão que as moléculas de hidrogênio têm com o metal. Então, a molécula de hidrogênio ela pode absorver no metal e com isso vira hidrogênio radicalar, e ao virar hidrogênio radicalar, se tiver alguma falha no metal, alguma região que ela possa entrar, vai entrar esse hidrogênio radicalar e entrando um outro, eles vão se juntar novamente para formar H2 e com isso eles vão expandir, porque H2 é um gás, então vai expandir e com isso vai deixar essa deformação no metal. Tem a corrosão então de solda, que é quando se tem dois metais soldados, dois metais diferentes soldados, então pode acontecer alguma reação, alguma corrosão devido à diferença de potencial desses metais. E tem a corrosão por esfoliação, que é uma corrosão física mesmo, de esfoliar fisicamente o metal. Então nesse slide eu coloquei a equação de Bernoulli, que ela é a equação assim, mais importante para fazer essa análise dos fluidos que estão sendo utilizados no processo, para fazer a análise da energia desses fluidos em cada ponto das tubulações. E é uma equação muito importante, pois ela também leva em consideração a lei da conservação de energia, que é a primeira lei da termodinâmica, e ela relaciona todas as energias que são relacionadas a um fluido, que são a energia potencial gravitacional, que é a energia em relação à posição,
do fluido, da posição do fluido com relação ao campo gravitacional, no nosso caso, relação ao centro da Terra. Tem a energia cinética, que se refere ao movimento desse fluido, e a energia de trabalho, que no caso, em termodinâmica, se vê muito o trabalho ele ocorrendo pela variação do volume, mas nesse caso ele ocorre pela variação da pressão, pois muitas das vezes consideramos um fluido que é incompressível. E com isso temos a fórmula final, que está igualada a constante. Eu posso fazer os arranjos, está igualada a constante, justamente por causa da lei da conservação de energia. Então, um exemplo disso é o princípio de Bernoulli, que diz, por exemplo, tem o ponto da pressão 1 na figura e o ponto da pressão 2. Esse ponto da pressão 2, a pressão que o fluido exerce nesse ponto é menor do que a pressão que o fluido exerce no ponto 1, pois como em tubulações de diâmetro menor a velocidade é maior, é porque essa pressão do ponto 1 se transformou em velocidade, a energia da pressão se transformou em energia cinética, e com isso a pressão no 2 ficou menor do que a pressão no 1. Então, além das propriedades do fluido, também é necessário analisar como está sendo feita essa transferência de calor. E para isso eu coloquei aqui as 3 equações principais de transferência de calor, que são referentes aos tipos de transferência de calor que nós conhecemos. E a primeira aqui é a de condução, que a fórmula é o K, que é a condutividade térmica do sólido, vezes a área, vezes a variação da temperatura, dividido pelo dx, que é a variação da espessura. Porque quanto maior for a espessura, menos calor vai conseguir passar, vai dificultar a transferência de calor. E essa equação tem esse sinal negativo na frente, porque se você tem uma placa e passando o calor de uma região para outra, a região de início ela vai ter uma temperatura maior do que a de fim. E como nessa variação de temperatura se coloca a temperatura final menos a inicial, então vai dar um número negativo. E para cancelar esse negativo, se multiplica por outro para ficar positivo, para assim indicar a quantidade de calor que está sendo transferida. E em seguida tem a da convecção, que é o coeficiente de convecção vezes a área dessa superfície que vai sofrer convecção, vezes a temperatura da superfície menos a temperatura, e esse último T é a temperatura ambiente. E porque a temperatura da superfície ela vai estar sempre maior do que a temperatura ambiente. Por exemplo, uma xícara de café, e o café vai estar numa temperatura maior do que essa ambiente, então ela vai sofrer um processo de convecção e vai transferir energia, vai transferir calor para o ambiente dessa forma. E por último, tem a equação da radiação, que multiplica esse E, que é a emissividade térmica, vezes essa outra letra, que é a constante de Boltzmann, de Stefan Boltzmann, vezes a área, e vezes a variação dessas temperaturas elevada à quarta, porque assim consegue ter um cancelamento das unidades para sobrar apenas watts, que é a unidade final que nós queremos. Então, o objetivo do trabalho é analisar a influência da água utilizada nos processos de uma cadeia industrial, e com isso analisar as melhores decisões a serem tomadas, analisar os processos do ponto de vista da transferência de calor, bem como a mecânica dos fluidos, e também analisando a corrosão, as possíveis formas de corrosão que podem ocorrer,
e desenvolver métodos para resolução de problemas, para resolução de perdas de carga, no caso de mecânica dos fluidos, para perdas de energia e para corrosões, e com isso aumentar a eficiência global do processo. E para esse trabalho foram utilizadas pesquisas de estudo de caso, foram utilizados estudos de caso no assunto, artigos científicos nacionais e internacionais, consulta de estudos de especialistas, eu até achei algumas coisas assim de professores falando sobre o assunto e livros com foco no assunto, que nem o de transferência de calor que eu usei bastante, que foi até o que eu usei quando eu tive essa disciplina. E através da análise de todos essas variáveis, eu montei um fluxograma de uma caldeira. Então você tem a água entrando e os gases que vão trocar calor com essa água e o queimador, né, que vai fazer a combustão desses gases, desses combustíveis. E após a transferência de calor, a água entra em ebulição, pois ela vira vapor e depois que ela entra em ebulição tem uma saída para o vapor d'água e uma saída para os gases. E no próximo slide eu vou explicar esse ponto 1, 2 e 3, que são possíveis soluções para problemas que podem ocorrer nessas etapas. Então, no 1, que é na hora que a água entra, antes da água passar pela transferência de calor, antes dela passar para o processo, né, propriamente dito, da caldeira, pré-aquecer a água antes de inserir ela no processo para retirar o oxigênio dissolvido e assim evitar a corrosão por aeração diferencial, que é uma corrosão que ocorre quando você tem uma diferença de concentração de oxigênio entre as fases, a mais interna e a mais externa. Então, por exemplo, se tem uma gota de água e você vai ter oxigênio dissolvido nessa gota, a região mais externa, por estar a região mais externa, ela vai ter mais oxigênio dissolvido do que a região mais interna. Então, por isso que a região mais interna vai funcionar como ânodo, porque ela vai doar elétrons para a região mais externa para todos esses O2, ao pegarem esses elétrons e também por estarem na água, ela vai se transformar em OH, e isso vai reduzir a concentração desse O2. Essa reação vai ocorrendo até que se tenha a mesma concentração, e pode ser uma corrosão muito severa. Então é bom retirar esse oxigênio dissolvido para evitar esse tipo de corrosão. Ou também, pesquisando sobre os processos industriais, eu encontrei que também se reage com sulfito de sódio para eliminar esse oxigênio. E no segundo, que é o processo da transferência de calor, uma boa, não seria uma solução para o problema, mas seria uma forma de aumentar a eficiência, aumentar, usar aletas, que são equipamentos que eles aumentam a área de contato, a área superficial, e aumentando essa área, como pelas fórmulas é tudo multiplicado pela área, aumentando essa área você tem mais regiões para passar calor, então essa transferência de calor é mais efetiva. E na 3, que é na hora que vai encerrar o processo, que tem os vapores, que eles estão muito energéticos, é utilizar proteções ou camadas de passivação nas regiões desses tubos, porque o fluido geralmente chega com uma grande pressão e uma grande energia, então o choque pode causar muitos danos. E também é recomendável o uso de extremidades mais curvas, porque se for uma extremidade mais quadrada, o fluido vai bater, o impacto vai ser muito maior. E como se vê em mecânica dos fluidos, vai correr uma perda de carga muito grande desse impacto e vai até danificar a tubulação por esse impacto com a superfície.
E também coloquei as fórmulas, né, de balanço de calor, somando todas as fórmulas dos tipos de transferência. Se no mesmo caso você tiver condução, convecção e radiação, e tem essa fórmula do H combinado, que é quando se tem radiação e convecção no mesmo, tem uma fórmula que junta as duas. A resistência térmica, que indica quanto que o material resiste à transferência de calor, e deve-se evitar a corrosão também, porque a corrosão, esse RF, é resistência pela corrosão, então ela vai gerar uma resistência à transferência de calor. Isso vai dificultar o processo. E as aletas, que são usadas para aumentar a superfície de contato e melhorar a transferência de calor. Então, também coloquei a fórmula da eficiência térmica, que relaciona o calor perdido pela energia fornecida. E essa fórmula é assim porque a eficiência é medida como o trabalho dividido pela energia fornecida. Porque se toda a energia fornecida fosse convertida em trabalho, seria uma eficiência de 100%. Então, como o trabalho é a energia fornecida menos a energia perdida, né? E com isso, fazendo os rearranjos, fica 1 menos QL por QH. E que é Q-loss dividido por Q-hot, né? E a parte de calor não foi utilizada porque é impossível segundo a lei da termodinâmica, que diz sobre o espalhamento da energia. Então nenhuma máquina pode ter 100% de eficiência. E eu também coloquei a fórmula para descobrir o calor resultante da combustão de um combustível, que você pega a massa e multiplica pelo seu PCI, que é o poder calorífico inferior, que é a energia que o combustível libera ao sofrer combustão. E por fim, as formas de condução de calor permanente, que nesse caso que eu dei exemplo, são que é usado em tubulações, porque são para cilindros, essa fórmula, e para saber como que a temperatura varia em cada ponto. A de condução de calor transiente, para saber como que a temperatura varia com o tempo. É a equação de Bernoulli, e nesse caso também a equação de Bernoulli com o HP, que é a perda de carga adicionada. Então, o nosso objetivo, através dessas soluções que eu apontei, reduzir ao máximo essas perdas de carga e com isso aumentar a eficiência do processo. E é isso. Muito obrigado.